Olá, boa noite. Acho que nós já estamos aí ao vivo, né? Se os nossos colegas estiverem nos assistindo aí, podem marcar aqui embaixo para a gente uma notinha aqui para a gente saber que vocês já estão aí, que nós já estamos ao vivo. Então, essa aqui é a nossa live, tá? Sobre os polinizadores. Então, estamos aqui hoje para fazer uma live sobre polinizadores, a importância dos polinizadores. Os polinizadores estão desaparecendo, como nós sabemos, no mundo todo. Então, nós temos uma grande preocupação em salvar esses polinizadores, o que nós podemos fazer por eles. Então, quero apresentar para vocês aqui os nossos participantes dessa live. Primeiro estou eu aqui e a professora Helena Maura, nós estamos juntos para fazer a apresentação aqui hoje. Boa noite. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Como sempre, o Darwin estará presente. O Darwin está aqui sempre presente na nossa live, ele vai estar aqui assistindo. Darvão não perde uma, tá? E aí nós teremos aqui a professora Cláudia Inês. Oi, Cláudia Inês, boa noite. Pode se apresentar para o pessoal. Olá, boa noite. Boa noite para todos, um prazer estar aqui com vocês hoje. Depois da Cláudia Inês, nós temos aqui o professor Felipe Amorim, está aqui conosco hoje também. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês. Muito bom, eu estou aprendendo a mexer nessas lives aqui. Vamos lá, a Patrícia. Boa noite, gente. Obrigado por estar assistindo. A Patrícia está toda agasalhada porque ela está lá no sul, né, Patrícia? Patrícia está lá embaixo no Brasil. Pior que hoje eu estou aqui em São Paulo, mas eu estou com frio do mesmo jeito. Então, tá bom. E nós temos aqui agora a professora Vera, que eu vi aqui, sumiu aqui, meu botãozinho apareceu. Professora Olá. Vera Imperatriz. Boa noite para todos, um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bem. É um prazer para nós ter todos vocês aí. Muito obrigado por terem topado participar dessa live. É uma honra ter a Cláudia Inês, que a gente tem acompanhado a carreira dela há tanto tempo, uma especialista em palinologia, ou seja, no estudo do pólen, gente. Cláudia Inês vai falar para a gente da importância do pólen das plantas, né? A Patrícia, que trabalhou durante muito tempo com a professora Vera, está trabalhando com as abelhas agora no sul do Brasil, muito obrigado. O Felipe Amorim, que trabalha com um grupo que quase ninguém conhece direito, que são das mariposas polinizadoras noturnas, né? A professora Vera, que é a nossa dama das abelhas, né? A professora Vera é o nosso ícone aí na preservação das abelhas no Brasil e no mundo. Muito obrigado de vocês estarem aí, né? Eu e a Maura trabalha com polinização, né? A Maura é orientadora em polinização também, então nós vamos estar aqui dando uns palpites para vocês. Então, vou passar para vocês se apresentarem, cada um, 2 minutinhos para se apresentar para o nosso pessoal. Vamos lá, Cláudia Inês. Kleber, só uma observação, eu estou lendo que o pessoal está dizendo que não está com som, mas eu acho que não é um problema nosso, talvez seja um problema Sim. Do aparelho de vocês, né? Só para checar aí, se você... Não sei, eu acho que... Tirar o som na página do canto inferior direito. Não, acho que é o problema das pessoas. Para nós aqui está com som normal. Para nós aqui está com som normal. Estão nos escutando aí? Todos que estão aí estão nos escutando? Alguém pode dizer se estão ouvindo? Perfeito, estão ouvindo. Muito obrigado, ótimo. Então, deve ser só Astrid está nos ouvindo direitinho. Maravilha. Astrid está nos ouvindo direitinho. Um abração de todo mundo para a Astrid. Oi, Astrid, todo mundo mandando um abraço para você. A Astrid é nossa companheira das abelhas aí também. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Alguém que não está com som tem que clicar embaixo aqui no cantinho da tela e ativar o seu som, querida, né? Para nós aqui está tudo ok, tá? Então, vamos lá, Cláudia, pode se apresentar, por favor. Ok, para aqueles que chegaram agora, muito boa noite. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Kleber, pelo convite para fazer parte dessa live, com esse grupo maravilhoso, amigos mesmo, pesquisadores excelentes, super qualificados, e é uma honra. Bom, eu sou a doutora Cláudia Inês, ou simplesmente Cláudia, sou bióloga, tenho um mestrado em agronomia e tenho um doutorado em ecologia e conservação de recursos naturais, fui aluna do professor Kleber e colega agora de trabalho,
e trabalho com a parte de ecologia e interação, abelhas-plantas, e me especializei numa área muito particular, que é a palinologia, o estudo dos grãos de pólen, que me ajuda a entender melhor as interações ecológicas, de ecologia trófica, né, do alimento que as abelhas usam na sua dieta. E vou estar aqui hoje para responder algumas perguntas e participar aí com vocês, trocar algumas ideias, algumas informações sobre polinização e polinizadores e interação. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Cláudio. Felipe, é com você a bola. Então, tá bom. Muito boa noite a todas, a todos. Muitíssimo obrigado, Kleber, pelo convite. É uma honra muito grande estar participando dessa live, junto com grandes mulheres da ciência brasileira, que são mulheres que eu admiro muito. Então, é muito prazeroso mesmo participar com vocês hoje à noite. Então, eu sou o Felipe, eu sou docente do Instituto de Biociências da Unesp do campus de Botucatu. Eu sou filho acadêmico da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui aluno do professor Paulo Eugênio Oliveira, trabalhei com Paulo durante a graduação e o mestrado, e depois eu fui para a Unicamp, onde eu fiz o doutorado com a professora Marli Sazina. E desde o início da minha graduação, um dos principais grupos de polinizadores com os quais eu tenho trabalhado são as mariposas da família Esfingidae, tá? Ou que eu chamo carinhosamente de esfingídeos, tá? E alguns de vocês devem conhecê-las como mariposas beija-flor, porque eventualmente conseguem vê-las durante o dia visitando flores, mas são um grupo muito peculiar de polinizadores com línguas, com probóscides muito longas, e é um grupo fascinante com o qual eu tenho estudado, além de estudar também outros grupos, como abelhas, beija-flores, e nesse último ano a gente começou a estudar até os gambás polinizadores. Então eu queria falar um pouquinho sobre os polinizadores um pouco mais esquecidos, polinizadores que as pessoas desconhecem. Tá? Então vai ser um grande prazer mesmo conversar com vocês hoje. Muito bem. Muito obrigado, Felipe. Patrícia? Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Patrícia. Atualmente eu trabalho como PNPD, né, que eu tenho uma bolsa de pesquisa lá na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Biologia pela USP de Ribeirão Preto. Depois eu fiz o meu mestrado em Ecologia e meu doutorado em Entomologia, que é o estudo dos insetos. Toda a minha formação foi na USP. É uma grande honra estar aqui hoje, porque eu estou do lado da minha orientadora, né? Quem me orientou no mestrado e doutorado foi a professora Vera. Então, é uma responsabilidade hoje estar aqui falando ao lado dela. E eu tenho sempre trabalhado com o comportamento de abelha, principalmente em relação à coleta de alimento, então, como que elas fazem, como elas se organizam para coletar alimento, e relacionando isso com a polinização, como que o comportamento das abelhas e a diversidade de abelhas nas áreas agrícolas influenciam na polinização e na produção de alimentos. Então, é uma grande honra estar aqui e espero contar um pouquinho mais das coisas que a gente tem feito na ciência e que ajudam a salvar os polinizadores. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. E agora, professora Vera? Então eu vou falar um pouquinho. Eu sou a Vera, que fui aluna do Dr. Paulo Nogueira Neto, o grande professor das abelhas indígenas sem ferrão, e elas são o meu principal modelo e objeto de estudo. Mas com as abelhas eu aprendi muita coisa. Aprendi como que elas vivem, como elas interagem com o ambiente, qual a importância do contato delas. A gente tinha um sonho sempre, que era de saber exatamente onde elas iam quando saíam da colmeia, e como seria maravilhoso se a gente tivesse o conhecimento disso, ou uma disponibilização de um atlas de grãos de pólen para ajudar a gente a entender as abelhas, coisa que a Cláudia pôde fazer agora e que foi muito importante. E assim, durante todos os tempos, todos os anos da minha longa carreira, porque faz 50 anos que eu já estou trabalhando com as abelhas, eu queria dizer para vocês que aprendi um pouquinho mais sobre elas. Elas são extraordinárias, são polinizadores muito importantes, mas são tantas, tão diversas, que nós precisamos de uma política pública ou de organizar todo esse conhecimento e da colaboração de todos para que a gente possa salvar esses animais que nos ajudam a viver bem no nosso dia a dia. Então, é isso que eu faço. Eu faço pesquisa, eu oriento gente e eu aprendo muito com os meus alunos.
e com todos os outros colegas com os quais nós partilhamos bibliografia e tudo. Então, é um prazer estar aqui hoje falando desse assunto tão espetacular que são os polinizadores. Muito obrigado, professora Vera. A professora Vera foi muito humilde, né? Não, ela fez uma apresentação bacana, falando mais das abelhas do que ela, mas a Vera ela é reconhecida mundialmente pelo o seu trabalho, pelos seus esforços na preservação das abelhas, e junto com as abelhas, os nossos ecossistemas, as comunidades indígenas que rodeiam esses ecossistemas, porque tudo está abraçado, uma coisa está ligada à outra, e esse país deve muito a pessoas como a doutora Vera Imperatriz, no que se refere à preservação do meio ambiente, estudo da nossa fauna, estudo da nossa flora. Um prazer ter todos vocês aqui e um prazerão, né, ter a Vera aqui com a gente, que a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir reunir esse time de vocês aí, tá? Então, uma pergunta para a gente começar. Uma rodada, né, Mauro? Acho que é uma rodada interessante, né? A gente falar de todo mundo que fala que é fake news, que as abelhas estão sumindo, né? Então, hoje em dia todo mundo fala que tudo é fake news, né? Vem aquela turma e fala, a gente fala, olha, a natureza está acabando, olha, as abelhas estão sumindo. Aí aparece um maluco lá porque tomou uma picada de abelha e fala, fake news, as abelhas estão me picando, não é? Então, vamos lá. A gente queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que realmente está acontecendo. É verdade que as abelhas, os polinizadores estão sumindo? Quem gostaria de começar? Eu começo. Posso falar? Vamos lá, Vera. Então, essa era uma grande pergunta, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre o grande trabalho que foi feito na plataforma intergovernamental de polinizadores, polinização, ou de biodiversidade e serviços de ecossistemas, onde a gente pôde fazer uma avaliação global que respondia essa pergunta. As abelhas estão desaparecendo no mundo inteiro? Então, esse é um assunto que todos se interessam por ele, pelas várias aplicações das abelhas, tanto do ponto de vista alimentar, como de lazer, como cultural. Elas fazem parte da vida cultural de vários povos no mundo todo, né? E havia sempre esse interesse disso, e além do que, muitas delas, ou algumas delas, produzem essa maravilha desse mel que adoça a nossa boca em vários lugares. Tem os méis das abelhas nativas das Américas, que foram conhecidos há muito tempo, e os méis nas populações rurais ou nas populações tradicionais, eles são uma moeda de troca, um presente de casamento, um presente de dote, são muito especiais. Então, o mel faz parte do cotidiano de muitas sociedades. E, por isso, houve essa reunião solicitada por 119 países que faziam parte, na época, desse grupo da IPBES, hoje são 130 e poucos países da ONU, e nós fizemos uma reunião geral, organizamos, eles organizaram um grupo de pessoas que fossem estudar essa questão, se as abelhas estão mesmo desaparecendo, quais são as informações que são verdadeiras sobre esse assunto, e o que fazer, como é que a gente resolve o problema do desaparecimento das abelhas. Então, existe uma avaliação global, as abelhas sim estão desaparecendo, existem soluções locais. Para todo problema, a gente busca uma solução. Então, localmente, o que a gente pode fazer para que as abelhas não desapareçam, etc. Então, por isso, eu acho que, como resposta, no mundo todo as abelhas estão desaparecendo, aqui no Brasil também não foge essa exceção, e as abelhas dependem muito do ambiente, elas se alimentam de néctar das flores e de pólen, e elas precisam de áreas naturais para se alimentarem, então existe essa busca das abelhas pela polinização, mas na natureza, mais de 90% das plantas dependem de polinizadores, e entre eles são muitos os polinizadores, como o Felipe vai contar para a gente daqui a pouco. Então eu acho que, de um modo geral, sim, as abelhas estão desaparecendo, mas sim, cada um de nós pode fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais. Muito obrigado, Vera. Quem mais gostaria de comentar esse assunto? Ou a Vera matou a pau? Desculpe. Posso complementar. Então, Maura, faz mais uma... Quer comentar, Felipe? Felipe quer comentar? Pode comentar, Felipe. Posso falar. Essa é uma excelente pergunta, Kleber. As abelhas estão desaparecendo? Eu
poderia dizer que não só as abelhas estão desaparecendo, mas diversas outras espécies de insetos polinizadores, grupos de polinizadores estão desaparecendo mundo afora. As abelhas, elas acabam sendo nossa grande bandeira, porque a grande maioria das espécies que dependem de polinizadores, elas dependem de abelhas. Mas existe um percentual muito grande ainda de outras espécies que dependem de outros grupos de polinizadores. Especialmente os insetos, eles são um grupo muito diverso, e vários grupos de insetos, tá? Como besouros, por exemplo, como mariposas, como borboletas. Existem vários grupos de insetos que atuam como polinizadores. E esses animais, eles estão desaparecendo. E esse é o que a gente chama de 6º evento de mega extinção em massa pelo qual o nosso planeta está atravessando. É um evento de extinção que é chamado a extinção que ocorre no período antropoceno. O que é esse período antropoceno? É esse período geológico que a Terra está atravessando, que reflete as atividades humanas sobre o planeta. E as nossas atividades cotidianas, elas têm, infelizmente, acometido a vida de diversos animais. E o que é mais importante ressaltar é que, ao extinguirmos espécies, nós também extinguimos funções ecológicas muito importantes e muito relevantes, e que, no final de contas, afeta a nossa vida e afeta a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, vai ser muito interessante a gente aprofundar sobre isso durante essa conversa. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Maura, pode? Manda uma pergunta, Maura. Emendando o que Vera falou e Felipe complementou. Gente, eu tenho alguns dados de trabalhos que a gente estava olhando, estava lendo, estava estudando, preparando, que, por exemplo, das 190 plantas cultivadas ou silvestres utilizadas para a produção de alimentos aqui no Brasil, o que nós temos? 60% dela, aproximadamente 115, são polinizadas diretamente por polinizadores. Elas não podem se autofecundar espontaneamente, elas não sofrem polinização pelo vento. Se elas estão dependendo diretamente de polinizadores e nós estamos tendo uma grande queda, tanto na população das abelhas quanto na população de outros polinizadores, como bem lembrado aqui pelo Felipe, o que é que vai acontecer? Nós precisamos que a população entenda que nós vamos ter um encarecimento da nossa alimentação. Esse encarecimento da nossa alimentação vai afetar todo mundo, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Isso daqui vai deixar tudo um pouco mais complicado do que já está. Então, é ruim para nós. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre formas que nós podemos mostrar para a população, de uma maneira bem clara, de como manter esses polinizadores, sejam eles abelhas, besouros, mariposas, qualquer outro, próximo das nossas plantações, próximos das nossas plantas que precisam deles, de uma forma barata e de uma forma relativamente simples. Posso só complementar primeiro o que você disse sobre o encarecimento, né, dos alimentos? Porque a gente esquece, obrigada, muitas vezes a gente esquece que também a gente precisa de uma diversidade alimentar, né? Já Sim. Tem muitos trabalhos mostrando que com a perda de polinizadores no geral, né, não só as abelhas, a gente pode ter no futuro um empobrecimento nutricional e populações podem ter carências de vitaminas e outros micronutrientes que nós precisamos. Porque a gente, por exemplo, arroz, trigo, não é polinizado por animais, são polinizados pelo vento. Não precisam, né, dos animais diretamente, mas indiretamente precisam. E só que a gente não pode viver só disso, né? Nós precisamos de uma diversidade muito maior de alimentos. Cláudia, gostaria de comentar? Eu gostaria de aproveitar, porque, na verdade, dá para pegar esses dois questionamentos e montar uma história, né? Não precisamos ser matemáticos para pensar numa equação muito básica, né? Se os polinizadores, eles vivem na natureza, né? Eles constroem os seus ninhos em hábitats naturais, como árvores, troncos de árvores, no solo, né? Em vários substratos que tem na natureza, na medida em que a gente promove um desmatamento, né? A retirada, a remoção da área natural,
automaticamente a gente já está afetando, a gente já está diminuindo a quantidade desses moradores, né, desses polinizadores, porque a gente retira o hábitat em que eles moram, em que eles se reproduzem. Um outro aspecto é que também removendo a cobertura vegetal, a gente está retirando o alimento desses polinizadores, né? Então, a gente afeta duplamente, a gente tira a moradia e tira o alimento deles. E isso promove um declínio na população, na comunidade, na verdade, de polinizadores. Polinizadores não só abelhas, o Felipe bem falou que nós temos uma diversidade de polinizadores, abelhas, mariposas, borboletas, beija-flores, morcegos, né, que são tidos como, às vezes, mal interpretadamente como os vampiros, mas, na verdade, tem um papel importantíssimo, né, na polinização de muitas plantas. E, inclusive, a pitaia que a gente come, muitas plantas que a gente consome, o piqui no cerrado é polinizado por morcego também. E, então, desmatando, a gente promove automaticamente o declínio dessas comunidades e população de polinizadores, né? A gente promove o desmatamento, que é a primeira causa de extinção e impacto na biodiversidade, por 2 motivos. E esses 2 motivos, na verdade, tem vários, mas 2 principais, né? Que são 2 atividades que só ocorrem por causa da espécie humana, que é desmatar para a construção de áreas urbanas e desmatar para a agricultura. Tá? Então, essa é a primeira causa do declínio dos polinizadores, que sim, está acontecendo no mundo inteiro. No Brasil acontece desenfreadamente, né? A gente sabe que o bioma cerrado, que faz a maior fronteira agrícola, já perdeu uma grande parte da sua área natural, e isso acontece na Mata Atlântica, e está acontecendo agora absurdamente na floresta amazônica, enfim, e não é só no Brasil, né? A gente tem históricos aí, o Haiti perdeu toda a parte da cobertura vegetal para substituição da produção do dendê. Então, esses impactos reduzem drasticamente a população e a comunidade desses polinizadores. Isso afeta diretamente, porque as abelhas precisam de alimento, né, para se reproduzir, sem alimento elas não se reproduzem, então aí já morre. E nós, por outro lado, como a professora Maura bem falou, né, nós dependemos de alimentação para a nossa sobrevivência. A Patrícia complementou de uma diversidade, uma alimentação bem diversa. Isso acontece também com os polinizadores. Quando a gente estuda a dieta dos polinizadores, a gente tem uma lista gigantesca de plantas que eles usam na alimentação deles. Eles também precisam de uma dieta diversificada. Então, quando a gente fala em manter a diversidade de plantas no entorno de áreas cultivadas, a gente não está com um discurso ecológico, disfuncional. A gente está falando de uma coisa que é real, né? A gente tem que manter uma diversidade de plantas no entorno das áreas cultivadas, que é para manter a diversidade de polinizadores, que vai beneficiar a polinização das plantas cultivadas. Então, hoje em dia, a gente fala muito dessa questão, a importância e o impacto do declínio dos polinizadores na espécie humana. Se não tivesse causando nenhum impacto na espécie humana, tudo ia desaparecer e ninguém ia fazer nada. Então, todos os movimentos que existem numa escala global é em função de hoje reconhecer que o declínio dos polinizadores afeta diretamente a espécie humana. Por quê? Porque as plantas cultivadas dependem desses polinizadores para a sua reprodução, para a sua polinização, para a produção de frutos e para a produção de sementes. Então, se a gente promove uma redução drástica na área de sobrevivência desses polinizadores, a gente automaticamente está promovendo isso na nossa também, né? Muito bom o comentário da Cláudia, muito bom o comentário de todos vocês, é muito importante. Há alguns dias atrás, a gente estava numa outra live com alguns colegas, né, inclusive pessoal do IBAMA, e eles reportando realmente os problemas que a gente está tendo com o desmatamento e como isso está afetando a fauna e a flora como um todo, né? As queimadas no Brasil que estão sendo imensas esse ano, nós batemos o recorde de queimadas no Brasil, nunca se queimou tanto no Brasil quanto se queimou no ano, neste ano que nós entramos, no ano que passou, né? Foi o ano do fogo, né, Vera? O ano do fogo no Cerrado, o ano do fogo na Amazônia, e agora avançando até mesmo sobre a Mata Atlântica, o que é um crime, né? Crimes ambientais sendo cometidos aí impunemente nesse último ano, principalmente, né? E a gente tem visto, inclusive, acompanhado com muita tristeza
fiscais do IBAMA sendo agredidos, fiscais do IBAMA perdendo o emprego porque estão fazendo o seu serviço, quando não perdem a vida, né? Quando não perdem a vida, muitos deles têm sido mortos aí no interior, como os jornais estão reportando direto, né? Hoje em dia parece que duas profissões muito perigosas no Brasil é ser fiscal do IBAMA e jornalista, né? Que estão acabando com esse pessoal, né? Está muito complicado. Vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando fazer comentários curtos, comentários pequenos, porque senão a gente não consegue colocar o comentário na tela aqui, a gente tampa os nossos palestrantes, tá? Muito bem. Pois bem, gente, então nós estamos vendo que os polinizadores realmente estão desaparecendo, que os polinizadores eles são muito importantes para a nossa manutenção, para a nossa alimentação, para os sistemas ecológicos continuarem funcionando, né? Eles estão envolvidos em muitas redes ecológicas de interação. E agora eu gostaria que vocês comentassem que tipo de estudos nós podemos fazer para manter esses polinizadores, quais estudos são interessantes e como vocês acham que podem contribuir para isso, tá? Com quem gostaria de começar? Vamos lá? Que tipos de estudos vocês estão fazendo nesse momento e por onde né, nós podemos começar? Quem Patrícia. vai? Patrícia primeiro. Patrícia. Vamos descer aqui, Patrícia. Eu só espero que o caminhão do lixo não atrapalhe o som, mas eu posso começar. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, né, em relação aos polinizadores, vou falar da parte que eu estudo, né? Primeiro que eu conheço mais. Uma das coisas que a gente pode fazer para salvar os polinizadores é realmente mostrar a importância que eles têm. Então, como a gente faz isso? Primeiro, como cientista, né, pesquisadores, a gente vai lá estudar as abelhas. Então, a gente pega, faz um trabalho de campo e vê qual que é o impacto dos insetos em geral, não só as abelhas ou outros animais que estejam presentes nas áreas agrícolas, qual que é o impacto que eles têm diretamente na produção de alimentos, né? Como é que a gente faz isso? Só para o público pensar um pouquinho, né? Às vezes fala, mas como é que vocês fazem isso? Como é que fazem? Geralmente a gente compara flores que não são visitadas, a gente pode fechar essas flores com um saco de voal, por exemplo, com flores que foram visitadas. Muitas vezes a gente pode controlar também, né? Tipo, eu sei que essa flor foi visitada por tal animal, e daí eu vou saber o impacto que ele tem quando ele faz a polinização. A gente compara com e sem polinização e vai dizer para vocês, olha, quando, por exemplo, que eu estudei no doutorado, né, que foi polinização de berinjela, eu vi que com a visita de abelhas, aumentava-se 50% da produção de berinjela. E uma berinjela, por exemplo, que uma flor que não recebia visita por abelhas, ela chegava a produzir berinjela, só que uma berinjela com, em média, 200 gramas. E uma berinjela que foi produzida por uma flor que foi visitada pela abelha, ela tinha, em média, 500 gramas. Então, o impacto dos polinizadores são vários. Então, a gente pode mostrar para as pessoas, através de trabalhos dessa forma, qual que é o impacto deles na produção de alimentos. E, além disso, né, eu acho que cada um vai falar mais aqui, mas um trabalho que eu fiz até com a professora Vera, quando eu estava lá em Belém, foi a ver qual a distância que uma abelha voava. Por que isso é importante, né? Porque a gente precisa saber até onde ela pode ir para coletar alimento e fazer, em consequência, a polinização. Não adianta eu ter uma lavoura, por exemplo, e ter um fragmento florestal a 15 quilômetros de distância, porque uma abelha não vai voar até essa lavoura. Então, nesse trabalho, a gente usou aquelas etiquetas eletrônicas que a gente cola no tórax da abelha, e aí a gente solta ela a diferentes distâncias, e quando essa abelha volta, é como se ela batesse cartão, assim, na porta da entrada da colônia, porque lá tem uma antena que detecta que esse chip passou e diz pra gente o dia e a hora que ela entrou na colmeia. Então, com isso, por exemplo, a gente viu que a urso cinzenta, ela consegue voltar de 10 quilômetros. Só que
claro que ela não voa 10 quilômetros para coletar alimento, porque é muito custoso para ela, né? A gente não vai no supermercado, vai andar 10 quilômetros para comprar comida, a gente vai procurar comprar comida aqui perto. Então, a gente viu também nesse estudo que elas conheciam um raio de 2 quilômetros, mais ou menos. Então, esses estudos ajudam não só as abelhas, mas a gente a poder fazer o manejo, né, dos polinizadores. Patrícia, o pessoal está pedindo depois para você colocar seu nome completo, para eles te acharem. Está lá na nossa live, está lá na chamada da live, e eles estão querendo saber qual abelha que poliniza a flor da berinjela, que diabo é isso de abelha que vai em berinjela? Bom, a gente tem diversas abelhas, espécies de abelhas vão, né? A que eu testei foi a Uruçu cinzenta, que é a Melipona fasciculata. Mas várias abelhas, por exemplo, da família Lictidae, eu não sei se as pessoas já ouviram falar, mas são umas abelhas que são metálicas, geralmente, verdes, às vezes verde com vermelho, e as pessoas às vezes acham que é até mosca, confunde com mosca, mas é abelha. As abelhas que visitam a berinjela e outras solanáceas, como o tomate, elas são abelhas que têm um comportamento que a gente chama de polinização por vibração. Porque essas flores, elas não deixam os polinizadores, né, os visitantes, pegar o pólen muito fácil, assim. A antera dela, né, onde está o pólen, é como se fosse um tubo de talco que a abelha tem que chacoalhar para que expulse esse pólen. Então, as abelhas que conseguem fazer a polinização eficiente são as abelhas que fazem esse comportamento. Então, elas agarram a flor e elas vibram, e aí elas liberam o pólen. Então, abelhas do gênero Melipona, né, que são as urussus, a mandaçaia, essas abelhas, elas conseguem fazer isso. E aí, meu nome inteiro é Patrícia Nunes Silva. Eu, até pouco tempo, comecei a fazer uma página de divulgação científica que tem no Facebook e no Instagram, que é a Louca das Abelhas, que eu digo que eu represento todas as pessoas que são loucas pelas abelhas. Aí, quem quiser me procurar, estou lá, estou construindo o conteúdo. Muito bom, muito bom mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Dentro do comentário, se puder abordar um pouquinho a questão também dos agrotóxicos, a gente viu várias perguntas ali, né, que o Brasil virou um país agora também de distribuição de agrotóxicos. Parece que todas as desgraças eram junto. Não bastasse o Covid, né? Não bastasse o coronavírus, o povo ainda queima a floresta e esparrama agrotóxico, né, Maura? A Maura tem visto muito isso, que ela dá aula para os agrônomos. O que você considera disso? Bom, gente, o que nós estamos vendo é que existe vários colegas que estão trabalhando com cultivo. Vários colegas que estão trabalhando com cultivo de alimentos dizem que é praticamente impossível produzir sem um agrotóxico. Bom, eu acho que se a gente investir mais em predadores naturais, isso daí pode pelo menos diminuir bastante a quantidade. Porque no momento que você usa o agrotóxico na sua plantação, esse agrotóxico, ele vai estar na forma de um gás, ele vai estar diluído no ar e ele vai atingir não só as suas plantas, mas também as plantas vizinhas. Eu gostaria que vocês comentassem o que vai acontecer com as plantas nativas que estão próximos às plantações, por exemplo, numa reserva legal, ou, por exemplo, no seu vizinho que mantém uma mata nativa, quando o agrotóxico vai para lá. O que acontece com os ninhos das abelhas? O que acontece com as larvas de besouros que estão crescendo no chão? Ou o que acontece com as lagartas de mariposas e borboletas que estão crescendo naquelas plantas nativas, não estão fazendo um grande prejuízo, estão se alimentando um pouco e a planta nativa continua produzindo sementes? O que vai acontecer no momento que esses polinizadores nas áreas vizinhas são atingidos pelos agrotóxicos? Como é que vai acontecer tudo a partir daí? Gostaria que vocês comentassem isso. Cláudia? Posso falar um pouco sobre isso, porque eu tenho acompanhado já há algum tempo as discussões, né, sobre o uso de agrotóxicos. Esse é um problema grave, né? Eu falei anteriormente que a gente tem duas atividades que causam muito impacto, que é a urbanização e a agricultura, né? A agricultura, gente tem que fazer um estudo bem detalhado, porque fazer uma linha do tempo, por exemplo, uma timeline onde a agricultura,
há 10 mil anos atrás, passa a ser uma atividade que possibilitou a espécie humana a formar a organização social, a ter as suas aldeias, e aí, a partir daí, se fixar no local e deixar de ser nômade, né? Então, essa é uma atividade que tem aproximadamente aí 10 mil anos, um pouco para mais, um pouco para menos, né? Então, aprender a cultivar, isso possibilitou a gente a permanecer no lugar e a sofrer menos com esse deslocamento que a espécie humana tinha, né? Então, é uma atividade extremamente importante. A espécie humana só chegou aonde ela chegou porque tem essa atividade que é a agricultura, né? E a agricultura, ela foi desenvolvendo com o passar do tempo, né? Ela foi evoluindo juntamente com a espécie humana, com a capacidade de raciocínio, com o desenvolvimento de novas ferramentas, de novas técnicas. E é uma atividade que ela é herdada. É uma atividade que o pai ensina ao filho, o filho ensina ao filho. Então, ela é uma atividade que ela é herdada. Então, a gente aprende o que os nossos pais ensinaram sobre a agricultura, né? Eu estou falando dos agricultores, né? E aí vamos pensar no seguinte, quais foram os grandes eventos na história da humanidade que possibilitaram um salto tecnológico e, consequentemente, um salto também no crescimento populacional da espécie humana? Desenvolvimento do processo de industrialização, né? Depois, há mais ou menos cerca de 70 anos, iniciamos uma atividade exploratória de um recurso esgotável na natureza, que é o petróleo, e isso possibilitou um avanço tecnológico gigantesco, tá? Só que, junto com esse avanço tecnológico gigantesco, também vieram as consequências desse avanço, né? Então, à medida que a gente desenvolve mais maquinarias, desenvolve mais agrotóxicos, né, formas de controle de praga, porque aumenta a área cultivada, diminui a área natural, aquele processo que antigamente era biodinâmico, onde os organismos naturais controlavam um sistema novo que foi inserido dentro daquele ecossistema natural, tinha um equilíbrio natural, mas dentro de uma escala pequena, dentro de uma escala que mantinha uma família, que mantinha uma aldeia pequena, e isso foi aumentando. Na medida que a população humana foi aumentando, a demanda por alimento foi aumentando, e as áreas que antes eram pequenas passaram a ter uma escala maior. E para controlar uma área cultivada numa escala grande, a gente não tem mais como manter um processo biodinâmico natural. Isso é feito ou por quem está cultivando manualmente, ou usando alguma forma de controle numa escala maior, né? Então, com o desenvolvimento dessas moléculas, desses agrotóxicos, e muita coisa já mudou. Se a gente pensar que os nossos avós usavam DDT, usavam agroquímicos que estão até hoje na natureza, isso já deu uma boa modificada no sistema, né? Como o crescimento, gente, vamos pensar, olha, quem já ouviu falar da Revolução Verde na década de 70, né, o discurso da agricultura, que vamos desmatar, vamos ampliar as áreas cultivadas para poder manter a espécie humana, que a espécie humana está passando fome, vai morrer de fome, né? A projeção era assustadora e continua sendo assustadora, né? Só que as pessoas continuam morrendo de fome mesmo com a agricultura da forma que ela está, né? E hoje a gente tem um impacto da agricultura na agricultura mesmo. Olha só que interessante, né? A própria agricultura está causando impacto para ela mesma, porque na medida que ela reduz as áreas naturais, que agora não só mantinham os controladores naturais, os predadores naturais, mantém os polinizadores. Então, retirando esses polinizadores, causa um impacto na polinização. E tem uma coisa muito interessante na agricultura. Quando eu fiz o meu mestrado na agronomia, eu esperava encontrar uma disciplina de biologia reprodutiva e reprodução de plantas cultivadas. E não tive, não tem, nem na graduação não tem. As poucas disciplinas que tem, elas são optativas, que falam sobre a polinização e sobre a reprodução. Vamos pensar o seguinte, ó, o que nós usamos na nossa alimentação? Legumes, frutas, né, cereais. Grande parte das plantas que são cultivadas em grande escala, né, soja, milho, trigo, sorgo, canola, na canola precisa de polinização, né, mas outras plantas não precisam de polinização, né, ou quando precisa de polinização, às vezes é uma taxa pequena, então as pessoas preferem aumentar a área cultivada do que maximizar a polinização naquela área já existente, e isso vai aumentando cada vez mais o problema, né, vai diminuindo cada vez mais a quantidade de polinizadores, e afetando aquela cultura que depende facultativamente ou obrigatoriamente desses polinizadores, né? Quem são essas culturas? Principalmente frutas, legumes, hortaliças de maneira geral, né? Se a gente não come o fruto
e a semente a gente vai precisar dela para poder ter a parte vegetativa para a gente consumir. Então, isso aumentou muito, a demanda por alimento aumentou bastante, as áreas cultivadas aumentaram bastante. E Muito com bom, isso a Cláudia. demanda também por controle de pragas. E vamos pensar que um agrotóxico, gente, é um medicamento. A gente vai no médico e vai receber um receituário do médico, a gente tem que respeitar a dosagem, o tempo entre um medicamento e outro, a pausa entre um medicamento e outro. E assim é com o receituário, e deve ser, pelo menos, com os receituários dos agrotóxicos, que não são respeitados. Então, esse é o problema. A gente tem um uso abusivo, um uso incorreto, né, dessas moléculas, uma mistura de várias moléculas para poder maximizar o trabalho no campo. Então, são verdadeiras bombas químicas que são produzidas, às vezes usadas em pulverização aérea, que afeta a área cultivada e todo o entorno que está. Então, a mortalidade, ela ocorre, não adianta falar que não ocorre. Ela ocorre e ocorre em grande escala. A gente podia ficar a noite inteira falando só isso, né? A Vera quer fazer um comentário. Eu quero voltar um pouquinho no comentário, que é o seguinte. Quando você perguntou sobre a importância da polinização na agricultura, eu gosto sempre da gente lembrar que quando uma planta é polinizada, ela produz um fruto melhor, com maior vida de prateleira, quer dizer, um fruto muito mais perfeito, com um sabor mais adequado, com uma grande vida de prateleira, e, ultimamente, muitos estudos muito detalhados mostraram que tem maior valor nutritivo. Então, o fato dela ter um maior valor nutritivo ajuda na dieta, na alimentação ainda da própria espécie, e esses experimentos foram feitos nas amêndoas dos Estados Unidos, por exemplo, em outras plantas, mostrando que realmente, por algum mecanismo ainda desconhecido, a polinização biótica faz esse serviço e a planta vale mais, tem um valor nutritivo maior. Mas o que eu queria dizer também é que, exatamente por causa disso, surgiram as criações em larga escala de polinizadores não convencionais. E o primeiro caso foi o das mamangavas, né? Que tem uns 30 anos, mais ou menos, foi das mamangavas na Europa. E também nos Estados Unidos, ou no Canadá, alguns polinizadores foram criados. Mas a grande revolução foi a da polinização em estufa, com tomates mais perfeitos, de ótima qualidade, etc. E com eles não era possível usar pesticida, então desenvolveram-se técnicas de controle biológico. Então, à medida que os polinizadores valem muito, porque eles custam caro, eles são importantes, eles são aceitos como importantes na economia local, aparecem, então, outros sistemas de controle biológico que caminham junto com a polinização. Então, o controle biológico, o desenvolvimento do controle biológico deve vir junto com a polinização em confinamento, em áreas de confinamento, como a Patrícia já estudou e sabe bem essas coisas. Mas o valor econômico da polinização é muito grande. Então, uma estimativa no Brasil, para onde havia dados somente da polinização anual, são 12 bilhões de dólares por ano, né? E esse valor, ele é baseado, esse estudo é feito baseado nos dados do IBGE, que muitas vezes também não são completos, então deve valer muito mais do que isso em termos de valor da agricultura. Então a gente precisa pensar que quem usa abelha consegue receber melhor, o pequeno agricultor que faz isso numa agricultura de subsistência vai ter um alimento de melhor qualidade, que vai durar mais na sua vendinha, onde ele puder levar, que vai valer mais para alimentação, etc. Ela é um ganha-ganha. Manter as abelhas no seu lugar é um ganha-ganha, e há várias técnicas para a gente manter os tradicionais, a Apis mellifera, que é uma grande polinizadora de larga escala, mas tem também os pequenos polinizadores. Eu peço licença aqui para falar do livro novo do professor Breno Freitas, que saiu esse ano, que é um livro mostrando qual que é a importância do uso dos polinizadores em todas as culturas do Brasil. Quanto que vale, se são culturas que dependem ou não dos polinizadores, e ele está online no site da Universidade Federal do Ceará, lá na zootecnia. Então, eu sugiro a todos que busquem esse livro, essas informações do livro do professor Breno, que elas são muito pertinentes, né? E essa parte de ligar a polinização ao controle biológico, também acho que é uma boa possibilidade, e no futuro ela vai ser cada vez mais implementada. Muito bem, Vera, muito obrigado. E eu vou dar uma compartilhada numa tela aqui, olha, o que a Vera falou é aqui o site do professor Breno Freitas, da Universidade Federal do Ceará, e aqui nesse site dele aqui vocês vão entrar e vão acabar encontrando o livro aqui dentro.
tá? Exatamente, Que vocês vão poder usar. Então, Felipe, agora a gente gostaria que você falasse um pouquinho aí, porque estamos falando de abelha, 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 né, Felipe? E os mariposa é muito polinizadores, bom. como os seus também, que são polinizadores noturnos, suas mariposas, né, Maura? Não podem ser esquecidos. Porque a Maura trabalha com os Claro, bichos claro. noturnos também, então vai querer que você comente. A Maura trabalha com que bicho noturno, que é polinizador, Maura? Besouro. Besouro. Besouros que ficam um bom tempo da madrugada lá, fazendo um serviço muito bonito nas anonas. Só que como o solo daqui está sendo muito destruído, muito perturbado, nós temos árvores de anonas que produzem 500 e tantas flores e depois nos dão 5 frutos. Você olha para aquilo e é uma tristeza, porque se a flor está lá, cadê o polinizador para fazer aquele fruto vingar? Não tá, simplesmente não tá, porque a gente está estragando o solo onde as larvas daqueles besouros estão crescendo. E no nosso caso, dessa reserva, não é nem um estragar o solo diretamente, ninguém está indo lá estragar o solo, mas próximo da reserva nós temos as plantações que estão jogando uma grande quantidade de produtos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como é o nome agora, né? Só que esses defensivos agrícolas são bastante agressivos. Então, eles saem da vizinhança e vêm para dentro da reserva, contaminam o solo, matam as larvas. As árvores de anona produzem muitas flores e uma quantidade ínfima de frutos, porque os polinizadores estão sumindo. Felipe, vamos lá, Existe... agora seus comentários. E tem Vamos gente lá. pedindo para você não esquecer do gambá. Eu vi, a Márcia Maués pediu para não esquecer dos gambás. Um beijo, Márcia, falarei dos gambás. Eu queria falar um pouquinho, antes de falar exatamente sobre os polinizadores noturnos, sobre os polinizadores que às vezes a gente não conhece, mas assim, as abelhas também existem espécies noturnas, existem espécies que só têm atividade durante a noite. Então, alguns grupos de abelhas são essencialmente noturnas. Mas tentando também fazer um apanhado daquilo que a professora Patrícia, a professora Cláudia, a professora Vera já comentaram também sobre a importância dos polinizadores, sobre os polinizadores nos serviços como um serviço ecossistêmico, a polinização como um serviço ecossistêmico, e todo mundo preocupado com a questão de agrotóxicos, do que a gente pode fazer, inclusive, para poder lidar com a perda de polinizadores, dado o cenário caótico que o Brasil está atravessando atualmente. Não só o Brasil, mas o mundo, né? Então, a gente sabe que o uso excessivo de agrotóxicos isso tem acometido os polinizadores no mundo todo. A perda de áreas natural é um mal muito grande, mas as pessoas, especialmente os políticos, aqueles que regem as nações mundo afora, eles só conseguem ter uma noção da importância de processos, sejam eles quais forem, quando isso afeta o bolso, quando isso afeta a economia. Então é muito importante isso, por exemplo, que a professora Vera colocou, que os serviços da polinização na agricultura do Brasil, eles perfazem 12 bilhões de dólares anualmente. Isso é uma subestimativa. 12 bilhões de dólares, a gente considerando o dólar aí a 5,7, 5,8 reais, a gente está falando que na economia do Brasil, os serviços da polinização afetam a cifra de 70 bilhões de reais anualmente, só para a economia do Brasil. Se a gente puder falar isso sobre a economia do mundo, os serviços de polinização, para a gente ter uma ideia de quanto isso afeta o bolso, já que o mundo está parado, a gente está em quarentena, e o grande problema da quarentena é a questão da economia. A economia do mundo está parada. Mas enquanto a economia do mundo está parada, a agricultura ela permanece e os polinizadores eles continuam em atividade. E no mundo, tá? Isso está muito bonito, muito bem representado ali no relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, que foi publicado no ano passado, organizado aí por alguns amigos muito queridos, como a professora Caína Agostini. Tá? Então, lá, além das cifras para o Brasil, elas mostram a cifra para o mundo. Tá? E para o mundo, os serviços ecossistêmicos da polinização, eles giram em torno, a estimativa, entre 235 e 577 bilhões de dólares anualmente. Tá? Se a gente pegar só a média disso, que eu já fiz as contas, dá 406 bilhões de dólares, e multiplicarmos aí por cerca de 5,7, 5,8 reais, que é o valor do dólar atualmente, a gente está falando que o serviço pelos quais nós estamos comentando agora, eles são responsáveis por girar mais de 2,3 trilhões de reais
tá? Na economia do mundo. Então, é muito que esse serviço ecossistêmico, quando a gente fala em serviço ecossistêmico, a gente está dizendo de um serviço que é oferecido gratuitamente pela natureza e que tem influência direta sobre as nossas atividades do dia a dia, sabe? Então, e aqui a gente está falando de atividades econômicas. Se político entende bastante de cifra e está muito preocupado com a economia, então conservar polinizadores, conservar os serviços de polinização é uma área estratégica para esse país. Investir em ciência de base, ciência aplicada, que seja revertida para a conservação de polinizadores, isso não é um gasto, tá? Então, cortar bolsas de alunos de pós-graduação que estão trabalhando com polinização, cortar bolsas de pesquisa dos cientistas que trabalham com isso no país, isso é muito grave, isso afeta o nosso futuro, isso afeta, inclusive, a nossa subsistência. Então, a gente precisa pensar de maneira mais holística, tá? E pensando de maneira mais global, então, entre os diversos grupos de polinizadores que a gente comenta, né? Então, a gente tem polinizadores que muitas vezes nós não vemos. A professora Maura acabou de comentar sobre os besouros que polinizam anonáceas. O que são as anonáceas? As anonáceas, elas são as plantas da família, por exemplo, da graviola, do araticum, da ata, fruta do conde, tá? E essas plantas, elas dependem quase que 100%, para não dizer 100%, de polinização biótica por besouros. Então, eu ouvi falar, isso foi uma história em algum evento científico durante uma iniciativa para a conservação de polinizadores que teve no início da década passada, que uma professora lá no nordeste do país estava estudando polinização dessas anonáceas, do araticum, então uma produção agrícola muito importante. Ela descobriu que os produtores não sabiam o que acontecia, que não dava frutos, não dava sementes, não conseguiam vender. E os besouros que polinizam essas anonáceas, as larvas deles, que são a fase juvenil desses besouros, né, eles saem do ovo, passam por uma larva, sofrem metamorfose e vira o adulto. O adulto atua na polinização. Mas as larvas, muitas vezes, elas comem raízes de gramíneas. E estavam colocando defensivos agrícolas nessas gramíneas dessa região, e matando as larvas dos besouros e perdendo os polinizadores. Então, vejam, o uso desses defensivos agrícolas tinha um impacto direto na economia. Um exemplo muito próximo de mim, da gente, foi um estudo realizado pela minha querida amiga, professora Marcela Yamamoto, durante o doutorado dela aí na Universidade Federal de Uberlândia. A Marcela trabalhou com polinização do maracujá. O maracujá, ela é uma cultura que depende 100% de polinização biótica. Então, se você toma um suquinho de maracujá, se você gosta de maracujá, agradeça um polinizador. Porque sem as abelhas, o produtor precisa pagar para que pessoas façam a polinização manual do maracujá. Isso aumenta a produção agrícola. Tá? E aí, quando a gente pensa em outros grupos de polinizadores, eu trabalho com os esfingídeos, com as mariposas da família Esfingidae. Tá? Essas mariposas, apesar de ser muito pouco conhecidas, elas também são responsáveis pela produção agrícola de uma cultura muito importante no Brasil Central e também no Nordeste do Brasil, como a mangaba. Tá? A mangaba, ela depende de mariposas da família Esfingidae para sua polinização. Então, a mangaba, que é muito utilizada aí na produção de sucos, picolés, sorvetes, o pessoal de Goiás deve amar mangaba. Eu adoro mangaba, é um dos meus frutos prediletos, sabe? E as mangabas dependem de polinização por esfingídeos, tá? Algumas culturas também agrícolas dependem da polinização de abelhas noturnas, tá? Assim como o pessoal também que adora o pequi também movimenta a economia do Brasil Central, né? Então tem o famoso ditado lá que é para acabar o pequi de Goiás. O que poderia acabar o pequi de Goiás é a perda dos polinizadores, como por exemplo os morcegos, como a Cláudia já comentou. Então, os morcegos são polinizadores noturnos e que atuam na polinização do pequi. E aí a professora Márcia, a doutora Márcia, lá da Embrapa, pediu para poder comentar sobre o gambá, e nesse ano nós tivemos uma descoberta muito interessante, uma descoberta bem importante, que é uma planta, e eu estava hoje, mais ou menos no horário do almoço,
fazendo trabalho de campo, estudando essa planta, tá? Mas é uma planta que é primariamente adaptada à polinização por gambás. É uma planta que é parasita de raiz, tá? Uma planta que parasita a raiz de outras plantas na Mata Atlântica. E o interessante é que ela parasita a raízes de trepadeiras, de espécies de lianas. E acontece que áreas que sofrem com áreas que perderam o hábitat e que estão próximos, por exemplo, de grandes metrópoles, como é o caso das áreas de Mata Atlântica do estado de São Paulo, tá? E que estão próximas da grande cidade de São Paulo, a quantidade de dióxido de carbono que é produzido nessas cidades também é utilizado por essas lianas. As lianas têm um crescimento muito rápido, muito agressivo. Então, se você tem um excesso de dióxido de carbono na atmosfera, isso favorece, por exemplo, um crescimento rápido das lianas, tá? Então, favorecendo o crescimento rápido das lianas, isso pode, inclusive, afetar a estrutura das florestas tropicais, tá? E a gente trabalha com essa planta, que é polinizada pelo gambá, primariamente polinizada pelo gambá, e ela é parasita exatamente dessas lianas. Então, se uma parasita de uma liana exerce, por ser parasita, um efeito negativo nessas lianas, elas certamente devem estar controlando, de certa forma, isso é uma outra hipótese que a gente precisa testar, as populações dessas lianas. Então, a gente está trabalhando com um organismo que poliniza uma planta, tá? Que controla uma liana, que poderia, inclusive, afetar a estrutura da floresta. Mas outro evento sobre o gambá que afeta o nosso dia a dia. O gambá, eles comem várias espécies de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões, serpentes. E eles são organismos incríveis, porque eles são imunes a essas peçonhas. Então, um gambá, ele pode ser picado por escorpião, pode ser picado por uma aranha armadeira, pode ser picado por uma cobra cascavel, por uma coral, e ele é completamente imune, tá? Mas esses bichos, eles ocorrem principalmente na estação chuvosa. E essa planta que esse animal poliniza, ele ocorre na estação seca. Ocorrendo na estação seca, ele mantém as populações dos gambás. Mantendo as populações dos gambás, eles mantêm um outro serviço ecossistêmico que o gambá oferece para a gente no dia a dia, que é o controle dessas pragas. Controlando essas pragas, a gente diminui o número de pessoas que possivelmente possam vir a ser acometidas por uma aranha, por uma cobra, por um escorpião, e que vão inflar novamente o sistema de saúde. Então, notem que a gente está vivendo num mundo inteiramente interconectado e que as relações estabelecidas por cada organismo que existe no nosso planeta importa muito e afeta diretamente as nossas vidas. Então, essa é um pouquinho da mensagem que eu queria falar sobre os polinizadores esquecidos. Muito bom, Felipe, gostamos muito. A Maura quer fazer um comentário e aí nós vamos passar para uma segunda rodada. Comenta, Maura. Felipe, você acabou de falar que você gosta muito da mangaba, né? E ela é totalmente dependente de polinizadores. Falando de plantas totalmente dependentes de polinizadores, eu fiz aqui uma listinha de algumas que todos nós conhecemos e que precisam muito dos polinizadores, senão nós não vamos ter. Além do maracujá, que já foi falado, mas melão, pêssego, guaraná, maçã, café e cacau. Vocês já pensaram a gente ficar sem chocolate, sem café? Eu vou ser uma pessoa pior sem chocolate, sem café. Com certeza. Com toda certeza. Sem chocolate, sem café, a mulher pira aqui, ó. Nessa pandemia, eu tô tendo que importar chocolate e café para cá. Tá mesmo. Eu gostaria de fazer um comentário. Vou passar para a Cláudia fazer o comentário. Só um pouquinho, Cláudia. Deixa eu avisar a turma aqui que a gente tem muitas perguntas, muita coisa ali do lado. A gente não vai conseguir responder todas, tá, pessoal? Vocês não ficam bravos com a gente, não. É que é muita pergunta e a telinha aqui vai passando assim, eu não consigo nem acompanhar a telinha. Vamos lá, Cláudia. Bom, eu já sugiro outras lives sobre esse tema, que é muito interessante. Eu estou vendo que tem muitas perguntas muito importantes que valeria a pena também comentar sobre elas, né? Só completando a questão que a Maura e o Felipe disseram sobre os polinizadores noturnos, a professora Isabel Alves dos Santos, do IBU de São Paulo, coordenou um projeto muito interessante com as abelhas noturnas.
E dentro desse projeto, que foi feito com o Stefan Dotter, da Áustria, e com o Clemens Schlimbwein, eu tive a honra de participar do projeto com esse grupo, né? E tem duas plantas que são utilizadas na nossa alimentação, que são iguarias, né? Que são polinizadas por abelhas noturnas, que é o guaraná, que a Maura falou, né? Do guaraná também, o Felipe também falou do guaraná. E o cambuci, que é uma planta bem tradicional aí de São Paulo, da Mata Atlântica, são duas plantas que são polinizadas. O trabalho do cambuci foi feito pelo Guaraci Cordeiro, um trabalho lindíssimo, precioso, que descobriu que essa planta é principalmente polinizada por abelhas noturnas, e a Cris Krug, de Manaus, também fez um trabalho muito bacana com a polinização do guaraná, que até então era polinizado por abelhas diurnas, e descobriu-se também que era por abelhas noturnas, né? Então, olha só como uma ciência que é multidisciplinar pode trazer informações tão interessantes para a gente. O Stefan trabalha com ecologia química. Então, o que ele fez? Ele veio para o Brasil, né, junto com o Guaraci, com a Cris, eles coletaram, usando uma bomba para extrair o cheiro, o perfume dessas flores, e ele levou esse composto, sintetizou esse composto e trouxe esse composto para o Brasil depois e usou algumas iscas. E eu participei de algumas dessas coletas, né, dessa balbúrdia noturna, e colocando as iscas, essas iscas atraíram essas abelhas noturnas. E aí, num desses estudos, né, com o Guaraná, me enviaram essas abelhas para eu tirar o pólen do corpo delas, e eu vi que o pólen predominante no corpo dessas abelhas, alguns 100%, era do pólen do guaraná, né? Então, utilizando aí a estudos de biologia reprodutiva de plantas, de ecologia química, de palinologia, a gente conseguiu contar essas histórias de uma forma bem mais completa, né, para a gente entender que esses polinizadores que também gostam de uma rave, também fazem um papel importante na polinização. Muito bem lembrado. Muito legal, Cláudia. Nós estamos chegando em 1 hora já, em 1 hora de live, né? Estamos muito contentes. Vou deixar a Vera você falar, só um pouquinho. Nós estamos chegando numa hora de live, está muito boa a nossa live. Vou deixar a Vera falar e depois eu vou querer mostrar uma coisinha para vocês. Não saiam da live, porque nós vamos mostrar aqui para vocês um presente, ó. Nós vamos mostrar para quem está ficando até o final da live aqui. Nós vamos ganhar um presente, nós vamos conhecer o site aqui da Cláudia, né? E dentro do site da Cláudia, já vou mostrar para vocês, eles têm um anexo ali dentro para um monte de livros. Então, tem livros da Cláudia, da Vera, livros de outros colegas ali, todos disponíveis em PDF gratuito, como a gente gosta de fazer com os nossos livros de comportamento também. Um pouquinho antes da live, eu estava conversando lá com a Vera, com a Cláudia, a gente não ganha nada produzindo livro, então nosso negócio agora é fazer livro em PDF e distribuir para os meninos. Então... Vera, vamos lá, faz seu comentário. Então, eu vi uma das perguntas que passou por aqui, falando da importância das coleções biológicas para a gente trabalhar com os polinizadores. Então, eu quero fazer a minha propaganda também desse livrinho novo que a gente fez, porque, na verdade, a grande coleção de abelhas, que foi a coleção do professor Camargo, ela foi feita a partir de suas viagens, 40 anos de viagens e expedições amazônicas, onde ele estudou os ninhos das abelhas sem ferrão. E estudou de uma maneira incrível, não só os ninhos, as arquiteturas, a definição das espécies, como fez uma coleção extraordinária, estudou biologia, fez um trabalho de comunidade tradicional, foi um trabalho maravilhoso. E a gente sintetizou parte desse trabalho num livro que estará disponível a partir da semana que vem, né, que é As Abelhas Sem Ferrão do Pará, a partir das expedições científicas de João Camargo. João Camargo é um exemplo para o Brasil inteiro. Na época que ele começou essas coleções, ele era um técnico do Departamento de Biologia de Ribeirão Preto. Da parte da genética, trabalhou com o Dr. Kerr, que incentivou muito, e ele era um cientista e um desenhista inato, uma pessoa perfeccionista e maravilhosa. Os dados, os cadernos de campo, os trabalhos tão cuidadosos, e ele era uma pessoa muito simples, mas muito diferenciada. Ele tinha uma observação bastante apurada. Então, ultimamente, eu acho que a gente tem que dar maior valor para as coleções biológicas. Nós precisamos da identificação correta dos nossos animais. Nós, através das nossas coleções, nós temos a oportunidade, com estudos de DNA, de saber se a espécie era
estava bem do ponto de vista genético ou não. Nossa, as coleções dão milhares de dados e de possibilidades para o biólogo viajar através do tempo, coisa que o DNA nos trouxe, que foi tão importante. Então, eu acho que todos nós precisamos depositar os nossos exemplares nas coleções biológicas. Seja ela pequena, grande, coleções locais são importantes e a gente precisa disponibilizar esses dados para todo mundo. Esse trabalho foi feito a partir de uma digitalização das fotografias, da fototeca do trabalho do professor Camargo, que foi feito no ITV, mas os dados estão disponíveis no CRIA, para todos os interessados, tem as fotografias em vários níveis, tem as explicações, os mapas de distribuição, número de exemplares. Então, esse trabalho, que também a Associação Abelhas está ajudando a manter, é uma coisa espetacular. A gente precisa trabalhar mais nas estações e nas coleções biológicas. Nesse ponto, eu tenho que agradecer o Eduardo Almeida, que colaborou demais e que, a partir do início desse trabalho, fez coisas maravilhosas na coleção e ainda está produzindo coisas espetaculares a respeito da coleção Camargo, que é uma das grandes coleções de abelhas neotropicais. Então, todo mundo tem que fazer uma coleção. E, nesse sentido, tem uma outra produção do ITV, eu estou falando dessa produção porque, na verdade, era do grupo que eu trabalhava lá em Belém, que é o trabalho do Luciano Costa e dos ninhos de Agda Online, que são umas lindas fotografias modernas, nesse caso, mas os ninhos de abelhas sem ferrão em áreas de resgate. Então, o resgate, quando há uma supressão de vegetação, quando há resgate de ninhos de abelhas sociais, isso é muito importante. Mas essas abelhas que são resgatadas precisam fazer parte de uma coleção. E as que o Luciano trabalhou em Belo Monte foram todas depositadas na coleção do Museu Guild, implementando a coleção do Museu Guild, e a gente tem uma bandeira. Coleção é a coisa mais importante para o biólogo que trabalha com polinizador, com abelha, para ter o seu conhecimento. É uma coleção, um dado certificado que a abelha é essa. A primeira coisa que a gente precisa saber é o nome do bicho que a gente trabalha. Então, eu queria incentivar a todos que valorizassem as coleções biológicas, super importante, que a gente entendesse a riqueza de interações que existem entre os dados de abelha e flor, por exemplo, através da coleção da palinologia, e os detalhes maravilhosos dessa vida, como o Felipe nos mostrou, e a Patrícia também. Adorei te ouvir, Felipe. Acho que essas coisas que você fala são ótimas. Gosto muito também das histórias muito importantes das mariposas noturnas. E a gente tem aqui caso, né, para todo mundo, não é verdade? A gente pode falar horas sobre os polinizadores, mas naturalmente está na hora do Kleber nos cortar. Então eu agradeço para a gente poder falar isso. Não, eu não queria, não. Eu queria ficar aqui um tempão, né? Porque dos meus polinizadores da Malda, que uns que nós descobrimos outro dia aqui, ninguém nem falou nada, mas fico para uma outra live, que são as formigas, né? Agora nós estamos descobrindo formiga polinizadora, pô. Né? Agora nós temos uma formiga que poliniza pra caramba, né? A turma, um monte de plantinha aqui que a turma falava que era anemocoria pelo vento, nós estamos vendo as formigas lá em cima, ó, né, Maura? As formiguinhas andando lá e polinizando, tá muito bacana. Mas, gente, uma coisa muito importante agora que eu quero mostrar para todos os nossos ouvintes. Primeiro, nós estamos falando de coisas muito importantes. Nós estamos falando que realmente os polinizadores estão sofrendo muito com o efeito do homem sobre a natureza, com o aquecimento global, com o uso desenfreado de agrotóxico, com o desmatamento, mas nós ainda temos como salvá-los, nós temos como salvar as nossas vegetações, nós temos como diminuir esse impacto, nós temos que agir em cima dos nossos governantes, temos que cobrar nosso vereador, cobrar nosso deputado. Por que nas cidades ficam acabando com as praças, né? Acabando com praça para vender o local da praça para a prefeitura ganhar mais dinheiro? Isso é impossível, né? Nós precisamos, vou deixar você falar, Patrícia, já. Nós vamos ter que tomar muito cuidado também com outro fator que o Felipe lembrou bastante ali, né? Nós precisamos de mais pesquisa, precisamos, como a Vera disse, de taxonomista, precisamos de pesquisa básica. Aí a gente vê um edital do CNPq dizendo que vai cortar a pesquisa básica da iniciação científica. Isso é um absurdo. E nós vamos ver uma reversão nisso. Se Deus quiser, o professor Evaldo Vilela, que está lá agora, o Evaldo acabou de chegar no CNPq, amigão meu, da Vera lá. Evaldo trabalha com o que nós trabalhamos, o Evaldo trabalha com controle biológico, o Evaldo trabalha com químico dos animais, das plantas, vai poder nos ajudar a reverter essas coisas dentro do CNPq, porque, gente, falar uma coisa para vocês,
a turma fala que de bolsa, cortar bolsa, isso é pura maldade. Dinheiro de bolsa de pesquisa no Brasil é dinheiro de pinga para político. Porque o que eles gastam com terninho não sei o quê, carrinho novo, viagem para lá e para cá que não precisa, deve ter político nessa pandemia sofrendo abstinência de cheiro de querosene de avião. Né? Porque o que esse povo gasta do nosso dinheiro em viagem à toa, não é? E depois dizer que vai cortar bolsa de menino que ganha R$400, bolsa de menino que ganha R$1.000, que não tem férias, que não tem 13º, que não tem fundo de garantia. Um pesquisador, gente, para conseguir um emprego universitário igual a gente aqui, não é da noite para o dia, não. São mais ou menos 30 anos de estudo. 30 anos de banco, de carteira lá de colégio, até chegar na universidade, fazer mestrado, fazer doutorado, passar por concurso público. Não é eleito por quem o pastor mandou votar, não. É concurso público que a pessoa vai estar lá, né? Então, a gente tem que valorizar essas coisas, valorizar a nossa carreira, valorizar a ciência. Agora nós estamos vendo aí, né? Tira dinheiro da ciência, tira dinheiro da saúde, quase acaba com o SUS. Foram aí 3 anos massacrando o Sistema Único de Saúde, agora vem correr, pedir para a ciência fazer milagre, encontrar droga miraculosa, encontrar vacina em tempo recorde. Tenha dó, né? Então, eu vou deixar a Patrícia fazer um comentário e vou mostrar o presente para a turma, que a turma está esperando o presente, Patrícia. Vamos lá. Eu só queria complementar, assim, porque a gente falou muito de coisas amplas, assim, né, da agricultura, e muitas vezes quem está assistindo fica pensando, mas o que eu posso fazer, né? Além de tudo isso que vocês falaram sobre política, né, a nossa parte de cobrar, eu acho que a gente em casa mesmo pode fazer várias coisas. Tipo, a gente pode ter uma plantinha que dê flores, a gente pode conservar um espaço ali do nosso quintal que não seja cimento, a gente pode não querer cortar as árvores da rua porque faz sujeira, a gente pode não aplicar também veneno nas coisas que a gente tem em casa, não querer matar tudo quanto é bicho que aparece na nossa casa, procurar se informar sobre esses bichos, né, que aparecem, às vezes a gente fica assustado, achando que vai fazer alguma coisa para a gente. Então, acho que nós somos muitos e fazemos parte também, né, do ecossistema cidade, vamos dizer assim. Então, a gente pode também fazer muita coisa para ajudar os polinizadores, mesmo de casa. Muito bom, Patrícia. E agora vai ter um comentário final de todo mundo, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para a gente, né, para os nossos ouvintes aí que estão esperando. Olha aqui que bacana. No site da Claudinês, então, a gente vai lá no site da Claudinês, lá em cima, que é da CISI Consultoria, que a Cláudia montou agora, uma consultoria inteligente em serviços ecossistêmicos. A Cláudia está ajudando prefeituras, ajudando as cidades a recuperar praças, por exemplo, a trabalhar para a manutenção dos polinizadores, um serviço muito importante. E aqui no site dela, olha, tem um monte de bibliografias que vocês podem obter. O Guia Ilustrado de Abelhas Polinizadoras do Brasil está aqui de graça, gente, para vocês pegarem. Olha aqui, ó. É só clicar aqui e pega o guia. Ó, cliquei, vai para o guia. Olha lá, que bacana. Aí tem aqui, ó, baixar o guia, tá? De graça, você não vai pagar nada. Tem aqui as páginas do guia, olha só, vamos ver se não cai aqui, olha só. Olha lá, você vê a abelha, quem é a melípola fasciculata, você vê a abelha bonitinha aqui, com todas as características dela, a planta que ela usa, a planta que ela não usa, tá tudo bonitinho aqui. Agora, como é que eu volto aqui nesse negócio? Vamos lá. Temos aqui, ó, a Vera queria que a gente mostrasse aqui embaixo, que não era para esquecer, olha, tem aqui o guia de plantas da Caatinga, tem o catálogo polínico, que é o catálogo de pólen das plantas, né, para vocês poderem... Tem um outro livro de pólen aqui, pólen nas angiospermas, diversidade e evolução. Tudo de graça, gente. Pelo amor de Deus. E a Vera queria que a gente mostrasse esse sumário aqui, não é, Vera? Pode ir falando. O Programa Brasileiro dos Polinizadores, o Felipe já falou dele, a Cláudia participou, é o Diagnóstico Brasileiro de Polinizadores, Polinização e Produção de Alimento, muito importante, produzido por vários pesquisadores, uma súmula da situação do Brasil. Então, ele é realmente além dele ser um bom
sumário de tudo, ele tem uma tabela excelente de várias culturas polinizadas, e as abelhas que as polinizam e as abelhas que as visitam. É um trabalho que precisa ter, todo mundo precisa ter, em português, gratuito, e que envolveu uma série de pesquisadores muito importantes no Brasil todo. Então, o que todo mundo quis colaborar e quis dar essa possibilidade de mostrar esse trabalho. Então, há outros, a gente precisa pôr aí, né, Cláudia, Polinizadores do Brasil, da EDUSP, que também está como livros abertos, tem muitos livros, a gente precisa sempre estar atualizando e colocando, mas lembrar sempre do que a Patrícia falou, cada um de nós pode fazer várias coisas, e a gente pode também influenciar os grupos que a gente pertence, né? Ou a comunicação em blogs ou em outras coisas. Então, a abelha não faz mel, ela não faz mal nenhum, algumas só fazem mel, mas todas visitam plantas. Então, a gente precisa ter os polinizadores, a gente não falou das moscas polinizadoras, um grupo tão importante de polinizadores brasileiros e muitos outros. Então, polinizador, gente, é uma coisa maravilhosa. Quem trabalha com polinizador não tem monotonia, não é, gente? Acho que todos podem dizer a mesma coisa. Com certeza. Não, de maneira alguma. Bom, gente, para a gente fechar a nossa live agora, né? Deixa eu comentar uma coisa rapidinho, Kleber. Lembrando só para vocês, dar um peso no trabalho que nós fazemos no Brasil, porque o Brasil ele é referência mundial em várias coisas, em tantas coisas, né? Mas na parte ambiental tem um peso enorme, nós somos referência. Na parte das abelhas, o Brasil é referência no mundo inteiro. Uma vez eu fui fazer um curso de abelhas mediterrâneas, perguntaram para mim se eu tinha ido lá ensinar, eu tinha ido aprender. E a Vera pediu para apresentar esse sumário. Esse sumário tem uma importância muito grande. Ele foi feito baseado, a gente tem que lembrar que a Vera foi uma das co-chairs do IPBS, né? E foi inspirado no IPBS que foi feita a REBIP, né? A Rede Brasileira de Polinizadores, que fez esse trabalho, foi um trabalho muito intenso e traz informações atualizadíssimas para o Brasil. E o Brasil foi o primeiro país a fazer um trabalho como foi feito no IPBS, né? E eu estive na Colômbia há pouco tempo. A Colômbia também é um país de uma grande diversidade, e a Colômbia também está fazendo o mesmo trabalho dessa avaliação, né, do estado da arte dos polinizadores na Colômbia. Então, é só para vocês saberem que os pesquisadores brasileiros são reconhecidos mundialmente, nós temos um valor enorme, nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo, e nós trabalhamos muito, muito. E trabalhamos não com uma visão de ser fechada, né, a visão fechada de ser uns ecochatos, não. A gente trabalha com o conceito de sustentabilidade. Tudo é possível, né? É possível conciliar a nossa sobrevivência, atividades que nos mantêm, com a conservação, com a ecologia e conservação. A sustentabilidade é o que predomina na linguagem do pesquisador brasileiro. Eu tenho muita honra de fazer parte desse grupo. Muito bom, Cláudia. Aconteceu alguma coisa, a Patrícia caiu. Não sei se vocês repararam, né? O site dela ela caiu. Eu posso aproveitar para fazer uma divulgação rápida? Então, tá bom. Eu quero aproveitar, já que foram mostrados alguns materiais sobre polinizadores e polinização, então, para poder divulgar o livro Mariposas Polinizadoras bem legal, do Cerrado. Tá? Também é um livro de distribuição gratuita. Ele está disponível na página da Embrapa. Então, se você digita no Google, Mariposa Polinizadoras do Cerrado, vocês vão encontrar esse livro para poder fazer o download gratuito, tá bom? Um livro publicado pelo Dr. Amabílio Camargo, lá da Embrapa Cerrados, em Brasília, tá? No qual eu tive o prazer de colaborar. E aqui, ó, você abrindo, você tem uma espécie de guia de identificação para os esfingídeos do Brasil, tá? Para os esfingídeos do Cerrado. São 105 espécies de esfingídeos do Cerrado. Então, são bichos que aparecem, às vezes, em casa, então vocês podem pegar o livro, e quando a gente escreveu o livro, a gente pensou em colocá-lo numa linguagem para não especialistas. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja biólogo, mesmo que não tenha afinidade, pode pegar o livro e vai conseguir identificar. Quem quiser receber uma cópia física, manda um e-mail para mim, ou manda um e-mail para o Mabílio, a gente pode ver como faz para poder enviar, tá? Não tem custo nenhum o livro, o único custo é do correio, tá? Mas a gente tenta manejar como fazer isso. Seria um prazer distribuir mais cópias do livro para as pessoas que forem interessadas. Muito bom, Felipe. Patrícia voltou, Patrícia sumiu, Patrícia voltou. Ainda caiu bem. A internet aqui, caiu. Agora eu voltei. Aqui também estou com medo de cair já.
Bom, gente, eu vou passar para vocês fazerem uma despedida, cada um, né? Essa foi a nossa live recorde de tempo. Graças a Deus, até agora não caiu o sistema. Tá muito bom, né? Muito contente com vocês. Não sei se vocês repararam ali nos comentários, tem gente do país inteiro assistindo essa live, né? Gente de norte a sul do Brasil assistindo e gente de fora do país. Temos colegas ali que eu reparei que são da Colômbia, alguns colegas do Peru, colega argentino assistindo, mandaram um abraço ali, tá? Muito bacana, estamos muito felizes com essa live. Então, a gente acho que trouxemos uma boa contribuição para o pessoal. A live vai estar disponível no Facebook direto, todo mundo pode continuar assistindo depois que a gente encerrar. E aí, durante a noite, eu baixo ela, porque vai demorar um tempão para baixar isso. Depois vai demorar mais um tempão para eu jogar ela no YouTube, mas até amanhã à noite ela pode estar no meu YouTube lá, que é Kleber Del Claro YouTube, e você acha lá, tá? Visite aí o nosso site, a ciência que nós fazemos, tem o site, Facebook, dá uma clicadinha lá. Eu vou pedir para cada um de vocês agora fazer uma despedida, né? A Patrícia está caindo de novo, tadinha. Não, voltou, olha lá. Eu vou pedir para cada Agora eu voltei, estava vendo se estava acontecendo alguma coisa. Vou pedir para cada um de vocês fazer uma breve despedida para a gente. Vou deixar a Vera por último. Queria que vocês deixassem um recado para o pessoal. E o recado que eu vou pedir para a Vera é que ela deixe um recado para as próximas gerações. O que o pessoal tem que pensar em termos de ecologia, de biologia, de preservação, de biologia da polinização. O que a Vera diz para nós? Quem quer começar com o seu recadinho final? Eu posso começar. Vai lá, Felipe. Vamos lá, então. 2 minutinhos, Kleber, Felipe. Tá bom. Kleber, Maura, muitíssimo obrigado. Foi excelente participar dessa live. Como eu disse, foi um grande prazer participar com pessoas tão admiráveis quanto a professora Vera, Cláudia, Patrícia. Então, é excelente. A gente vê as mulheres poderosas da ciência nessa linha de frente aí. E o recado que eu tinha que deixar para as pessoas que acompanharam é que a gente precisa fazer pressão em todas as instâncias governamentais para o investimento em ciência, porque a ciência ela é o único caminho, ela é o único caminho, é a única solução viável que nós temos para poder sairmos de grandes problemas como é esse que nós estamos atravessando, tá? Então isso depende muito da gente, de nossas iniciativas, de nossas posições no dia a dia, tá? Então eu espero que todos vocês tenham gostado dessa conversa. Eu queria também aproveitar para poder deixar um beijão para minha mãe, que eu acho que está acompanhando essa live lá em Uberlândia, ali do ladinho do Kleber, e foi magnífico participar disso com vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. E nós é que agradecemos, né, Mauro? Nós agradecemos muito. Conseguir um time de pessoas como vocês é muito legal e não é tão fácil assim. Mas que bom que deu certo e que bom que a gente conseguiu abranger um pouquinho do que a gente pode falar sobre polinizadores. Realmente a gente precisaria de muito mais tempo. Patrícia, vou deixar você se despedir antes que você caia de novo. Obrigada pela oportunidade de conversar com você. Gostei muito de ver os comentários das pessoas e espero que tenha conseguido deixar uma mensagem positiva, contribuído alguma novidade, assim, né, para as pessoas. Então, muito obrigada, foi muito, muito boa essa discussão. Espero que aconteça mais vezes. Sim. Nós é que agradecemos, Patrícia. Muito obrigado à sua disposição, muito obrigado por ter estado com a gente essa noite aqui. Acho que o pessoal aproveitou demais. Cláudia? Bom, Kleber e Maura, obrigada por essa abertura, por essa ideia, por essa iniciativa maravilhosa. Fiquei muito feliz em participar. Para mim é uma honra estar aqui. Fazia tempo que eu não falava com a Vera, a Patrícia tem falado mais vezes por causa do livro que a gente está organizando, né, Paty? Já aproveito para convidar vocês para o encerramento de um grande projeto que vai ser quinta-feira agora, e a gente vai fazer o lançamento de 2 livros, 2 e-books que serão distribuídos também gratuitamente, então vocês podem participar. Essa live foi muito importante, sempre chama muita atenção o tema polinização e polinizadores, né, e conservação. E eu tenho passado o olho aqui, correndo, o Kleber, no live comments, e eu estou percebendo que tem pessoas que adoraram e outras estão insatisfeitas, porque gostaram tanto e não deu tempo da gente responder as perguntas, né? Então, eu sugiro que a gente faça
uma outra ou outras lives para poder dar tempo de responder a todas as perguntas dos participantes. Tem uma só que eu gostaria de, se você me permite, fazer uma observação, que é sobre plantas tóxicas, né, a espatódia e o ninho, né? Eu vi que várias pessoas pediram para falar sobre isso. Se você me permitir, eu queria falar rapidamente sobre o problema da introdução de plantas exóticas, né? Porque quando você introduz uma planta exótica, essa planta ela não evoluiu com os organismos que estão presentes aqui. Então, a espatódia, ela é uma planta africana, né? Que foi introduzida no Brasil, e ela, além de ter um néctar tóxico para as nossas abelhas nativas, ela ainda tem uma morfologia que é muito infeliz para quem visita, né? Muitas abelhas entram para visitar a flor da espatódia, a espatódia ela forma como se fosse uma taça, um copo, e esse copo fica, além do néctar, ainda chove, ainda tem a água da evapotranspiração que fica ali, a abelha entra e cai ali dentro, e às vezes ela morre afogada, ela nem morre por causa da toxicidade do néctar, né? Às vezes tem tanta água, está tão diluído o néctar que nem seria capaz de matar, mas ela acaba morrendo afogada e pela morfologia da flor ela não consegue sair. Então é chocante quando a gente pega uma flor de espatódia que caiu no chão e a gente abre, está cheio de abelha lá dentro, né? Então, eu fui procurada há um tempo atrás por um grande condomínio que tem perto de Sorocaba, onde eles querem retirar a espatódia, mas eles querem fazer um trabalho sincronicamente para já substituir a espatódia por uma planta nativa, né? Então, a minha sugestão é que todos os trabalhos que são feitos de paisagismo urbano, que ele seja repensado. A gente tem um monte de plantas que não são funcionais, são plantas exóticas, né? Elas têm toxicidade, como minha, espatódia tem também, e tantas outras, né? Outras plantas, por exemplo, que têm um potencial invasor muito grande, agressivo muito grande, como o ipezinho de jardim, que foi um tema da minha dissertação de mestrado, Tecoma stans, tem mais de 50 mil hectares no Paraná tomado por essa planta. Só que essa planta em área urbana, ela é um banquete para mais de 60 espécies de abelhas. Então, vamos parar e vamos pensar nos projetos de paisagismo urbano para a gente usar o máximo possível de plantas nativas e não exóticas. Tá? Obrigado, Cláudia. Muito obrigado para vocês, muito obrigado, uma boa noite, e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, falando sobre um tema que eu amo. Vou passar para a Vera e depois vocês não saem, não, que a hora que eu encerrar aqui o broadcast, a gente tem que esperar um minutinho, porque tem um delay com o Facebook. E agora eu vou passar para a Vera fazer a sua despedida para nós. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês hoje. Para mim é sempre um grande prazer. E o que eu gostaria de falar para todo mundo é que as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia são sempre importantes, né? A gente não precisa publicar coisas tão extraordinárias todos os dias. Nós precisamos atender a população de um modo geral, nós precisamos ouvir e aprender com as pessoas que nos cercam. Foi um prazer hoje ter ouvido tudo que foi dito aqui, ter visto essa iniciativa do Kleber, que tem sempre uma grande liderança. E as minhas mensagens, eu pensei bem no que a gente poderia sugerir. E tem um programa internacional de países que são comprometidos com a polinização, que se chama, tem um site que se chama Promote Pollinators. Ele é o da colisão dos polinizadores. E eles estão fazendo uma sugestão lá que eu achei muito válida para nós, porque dia 21 é o Dia Internacional da Abelha. Então, eles propuseram que se todo mundo pusesse, quem trabalha com abelha, lá eles estavam propondo para governos, eu estou propondo para nós, população, que a gente pusesse a abelha que a gente gosta mais e falasse o nome dela. Uma fotografia da abelha, eu sou a Vera, o meu polinizador é tal, sabe? Que seria uma ideia de promover os milhares de polinizadores que nos cercam e como esses animais são importantes no nosso dia a dia e para construir as gerações futuras. Nosso papel é muito importante. A gente tem ameaças. Não falamos dessa vez das alterações globais que vão atuar sobre os polinizadores, e uma das maneiras para contornar o problema é plantar. Plantamos plantas nativas, inserir árvores que abrigam polinizadores nas listas de plantas para reflorestamento, né, e valorizar, então, a restauração ambiental. Eu acho que todos nós podemos participar, tendo um pequeno arboreto, ouvindo as pessoas e podendo contar um pouquinho de tudo isso que nós aprendemos e armazenamos durante a nossa vida acadêmica. A ciência é importante e as pessoas, a comunidade é muito importante e essa ponte precisa ser construída no nosso dia a dia.
Então, obrigada pela iniciativa, Kleber, e por todos vocês que nos acompanharam, e espero, quem sabe, ter uma outra oportunidade para a gente falar desses assuntos e de outros. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado, Vera. Maura quer se despedir do pessoal? Quero agradecer muito vocês terem aceito a gente fazer essa live. É um trabalho muito importante falar sobre os polinizadores, especialmente porque falar sobre polinizadores dentro da universidade é simples. Falar sobre polinizadores para um público leigo, um público geral, gente que trabalha com outras coisas, isso precisa ser feito com cuidado e isso precisa ser feito urgentemente, para que as pessoas entendam. Quando a gente fala de polinizador, a gente está falando da nossa vida, a gente está falando da nossa comida, a gente está falando da roupa que a gente veste, a gente está falando da madeira que a gente usa para fazer cadeira e mesa. Ou seja, a gente precisa dele. Então, vamos divulgar o que a gente tem, vamos divulgar esse conhecimento. Então, agradeço mais a participação de vocês, foi muito legal. Pessoal, vamos nos despedir então, uma boa noite. Se você que está aí ainda, clica aí no nosso Facebook, curte a página, acompanha, que vem mais live por aí, né? Só depende se eu tiver tempo nesse sistema aqui, para a gente poder fazer mais live. Então, estou muito agradecido, Vera, Patrícia, Felipe, Cláudia, muito obrigado pela participação de vocês. Até a mãe do Felipe, a mãe da Patrícia apareceram ali, deram um oi para vocês, né? Então, muito boa noite, pessoal. Tchau para todo mundo aí, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Fique em casa, não acredita no cara que não sabe usar máscara. Fique em casa. Em casa. Em casa. Fique em casa. Beijo. Estou encerrando o broadcast, a gente é igual a TV Globo, ainda continua sorrindo. Porque senão pode ser. Foi divertido. Nós temos que ver se encerrou realmente, ainda não. Né? Ele às vezes não quer encerrar, ele está achando que é tão bom, até o sistema, ele gostou tanto da live que ele não quer encerrar. Vamos continuar falando, o cerrado depende, as plantas do cerrado, 85% depende das abelhas para polinização direta ou indireta, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar que todas as flores que você plantar na sua casa vão ajudar as abelhas que estiverem próximas e outros polinizadores. Se E você para não conservar na sua casa, tenha pelo menos um bebedouro de beija-flor, isso daí já ajuda, já é alguma coisa. E para a gente conservar, a gente precisa conhecer, então conhecer a parte de taxonomia é importante, as coleções são importantes, né? Os taxonomistas são importantes, não podem ser extintos, então a gente tem que valorizar o trabalho do taxonomista, recuperar as coleções, digitalizar as coleções e deixar as coleções digitalizadas para a gente não perder, como aconteceu no Museu do Rio de Janeiro, né? Eu convido vocês para conhecer o site da RCPOL, né, que é a Rede de Catálogos Polínicos Online. Vamos lá, quem mais? Eu acho que a gente precisa eu acho que eu vou ter que... da nossa área, não trazer Isso abelhas mesmo, de fora, Vera. e tantas outras coisas. Eu acho que eu vou ter que encerrar geral aqui para o negócio funcionar. Boa noite para vocês, muito obrigado, viu? Boa noite, Obrigada. foi um prazer falar com vocês. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.